Olá, este é o primeiro Criminis, um podcast sobre crime e sociedade. Hoje temos connosco Inês Sousa Guedes, criminóloga e professora auxiliar de Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. A Inês é a primeira licenciada, mestre e doutora em Criminologia. Inês, bem-vinda! Bem-vinda, Inês. Olá Ana, olá Marco. Olha, muito obrigada por me terem convidado para este primeiro podcast. É um gosto enorme e uma responsabilidade em ser a primeira, portanto agradeço-vos o convite. Obrigada a nós. Inês, para que as pessoas te possam conhecer um bocadinho melhor, iria começar já por uma questão mais geral sobre por que razão seguiste a criminologia. Eu creio que deves ter entrado no curso por volta de 2006 e na altura era uma área praticamente desconhecida, portanto, qual foi a razão ou quais foram as razões que te levaram a concorreres para a criminologia? Olha, eu quando entrei em 2006 já tinha estado um ano antes em Psicologia. E antes de entrar no curso de Psicologia, o meu objetivo era estudar algo relacionado com o crime. Portanto, a minha opção, caso o curso efetivamente não abrisse, passado um ano, seria continuar em Psicologia e depois ingressar para a área do comportamento, de estudo do comportamento desviante. Eu tinha ideia, eu já tinha ouvido falar que o curso iria abrir e, portanto, o que eu fiz foi entrar em Psicologia por ser uma área muito próxima, não é, da criminologia, e felizmente o curso abriu e eu entrei. A razão foi simplesmente esta. Eu, desde que me lembro de miúda, eu lia imenso sobre o crime, era algo que me fascinava e eu sabia que queria estudar o crime, ou pelo menos fazer algo no futuro relacionado com o crime. O que eu não tinha a certeza era se iria para uma área mais de investigação no terreno do crime, ou seja, a investigação criminal, ou para algo mais relacionado com o estudo da mente humana e todos os objetos que estão relacionados com o fenómeno criminal. Uhum. E, portanto, foi quando eu entrei no curso de Criminologia que me direcionei melhor. Mas de facto era uma área totalmente desconhecida e na verdade o que eu sabia sobre o crime, ou as ideias que eu tinha sobre o crime, ou o fenómeno criminal em geral, era um bocadinho o que eu lia, o que os mídia nos transmitia acerca do fenómeno criminal, mas isso fascinava-me, então eu quis saber um bocado mais e sabia que era algo relacionado com um crime que eu queria fazer no futuro. Portanto, um bocado abstrata a minha resposta, mas na realidade era isto. Eu não sabia nada sobre o crime, eu sabia o que era transmitido, mas era algo que eu queria realmente estudar no futuro. Inês, tu falaste aí das representações mediáticas que tinhas sobre o crime e pegando um pouco nisto, consegues explicar-nos um pouco como é que o crime e as representações que se fazem dele nos mídia influenciam e de certo modo até estereotipizam aquilo que é o trabalho desenvolvido na criminologia? Sim, olha Marco, eu concordo absolutamente com esta ideia e isto tem sido largamente estudado e eu acho que nós poderíamos até fazer uma sessão só sobre este aspecto, sobre a forma como os mídia criam imagens sobre o crime, sobre as vítimas e todos os fenómenos criminais. Eu acho que esta questão é fundamental porque na verdade há uma relação, eu considero que haja uma relação entre o que nós vemos e a forma, por exemplo, como isso vai ter influência no nosso comportamento, nas nossas rotinas e nas ideias que nós temos acerca do crime. Eu acho que os mídia, e por isso têm uma responsabilidade grande, são das instituições mais relevantes na construção e nas ideias que nós temos sobre o crime. E isto é perigoso. Porquê? Porque os mídia, e atualmente os social media, principalmente, são a principal fonte de conhecimento para muita gente. Portanto, o que as pessoas leem, o que elas sabem sobre o crime é o que é representado nos mídia. Então, o que é que acontece? A maior parte dos crimes que passam na televisão são crimes violentos.
se nós formos às estatísticas oficiais, não são os crimes mais representados nessas estatísticas. Nós sabemos, são os crimes, por exemplo, contra a propriedade. Mas isto não vende, não é? Não vende nem prende. E, por exemplo, sabemos também que os crimes com maior impacto na sociedade são crimes, por exemplo, como o crime de colarinho branco, ou, por exemplo, os crimes ambientais, que têm sido felizmente, largamente estudados nos últimos anos. E nós sabemos também que isto é algo que não vende tanto. E, portanto, o que nós vemos nas notícias é o que os mídias precisam de vender. E acabamos, se formos muito permeáveis a isso, nós, enquanto indivíduos, acabamos por ser influenciados pelos mídias. E depois há outro problema, que é a percepção, a punitividade que os indivíduos têm em relação a determinados crimes, também vai ser altamente influenciada pelos mídias. Portanto, esta tendência que nós vemos cada vez mais à direita e à extrema-direita é muito, na minha opinião, é muito veiculada pelo que os indivíduos veem nos mídias e pelo que é mais enfatizado nos mídias. E depois vês determinados crimes que são altamente explorados, vês os ataques terroristas na Europa muito disseminados nos mídias, que causam um terror enorme e que servem o propósito dos terroristas, não é? Que é criar esse medo nas populações, e vês também o crime disseminado pelos mídias a ser utilizado cada vez mais como uma arma política. Portanto, eu acho que é perigoso nós sermos muito permeáveis aos mídias e às representações que eles no fundo, que os mídias fazem, criam nas pessoas. E, portanto, acho que sim, que há aqui claramente uma relação forte. E o nosso papel enquanto criminólogos é, no fundo, desmistificar alguns dos mitos que vão passando através dos mídias. Sem dúvida. Sim, sem dúvida, Inês. Obrigada por aquilo que referiste e por finalizares dizendo que é nosso dever, enquanto criminólogos e criminólogas, desmistificar exatamente essas ideias pré-concebidas, estereotipadas, que são passadas pelos mídias nas mais diversas temáticas. E até pegando nesta questão dos mídias, nos últimos meses, infelizmente, devido ao contexto pandémico que se vive em todo o mundo, mas também, obviamente, incluindo Portugal, que é exatamente onde nós nos encontramos. A verdade é que os mídias disseminaram também muitas informações. Nós tivemos num período de confinamento em que estávamos com livre acesso a toda e qualquer informação, seja através da televisão, seja através das redes sociais, seja através da imprensa escrita, etc, etc. Mas eu agora colocava-te uma questão que também, no fundo, é um desafio, porque nós, criminólogos e criminólogas, como somos muito recentes, digamos, em Portugal, também nunca tínhamos passado por um período deste género. E, portanto, a questão que eu te coloco é de que forma é que a criminologia poderá ser convocada, poderá ser chamada para responder a eventuais problemáticas, digamos, que possam decorrer deste contexto pandémico. É quase um desafio, na verdade. Eu acho que a pergunta que tu fazes é extremamente interessante, porque quando nós pensamos na pandemia, nós pensamos sobretudo em dois efeitos. Pensamos ao nível da saúde e ao nível da economia, não é? Temos estes dois grandes níveis que são os mais óbvios, mas a verdade é que há um impacto fortíssimo e se calhar uma adaptação enorme ao nível dos crimes que no fundo se alteraram. Podemos estar a assistir a uma alteração da criminalidade e, portanto, se há aqui uma alteração da criminalidade e do modus operandi, há automaticamente
uma necessária adaptação da criminologia, portanto, um feliz ou uma feliz importância que os criminólogos ganham ao ter que lidar com estes efeitos. E Ana, eu acho que de forma muito breve, e se não te importares, eu acho que é relevante até nós pensarmos antes nos problemas, em vez de passarmos logo para as soluções, porque as soluções eu acho que tem de ser algo muito pensado e ponderado, e não só os criminólogos, mas um conjunto de atores em parceria com os criminólogos. Eu considero que há aqui uma série de problemas que aumentaram com a pandemia, e eu penso, por exemplo, para mim a mais óbvia se calhar a cibercriminalidade, não é? Porque o nosso mundo passou a ser no ciberespaço. Aumentou o teletrabalho, que era algo que praticamente não existia. Nós passamos a fazer compras online, todas as compras passaram a ser online. Portanto, nós temos aqui excelentes oportunidades para os ofensores, não é? E aumentam então problemas do furto de identidade, as fraudes na internet, o phishing, que é uma técnica para executar, por exemplo, o furto de identidade online. E depois tens outro problema no qual eu tenho pensado bastante, que é o aumento da violência nas relações de intimidade e da violência doméstica em geral. Acho que isto foi algo no qual eu pensei muito ao longo da pandemia. Como é que nós, o que é que nós podemos fazer, no fundo, para proteger as vítimas que estão numa situação altamente vulnerável, não é? Portanto, há aqui um aumento enorme da vulnerabilidade nas vítimas. Penso também, algo que eu pensei muito também foi o impacto que teve no medo em relação ao outro. E isto era algo que eu pensava muito no dia a dia. Nós passamos a ver o outro como alguém que nos vai infectar, alguém que nos vai fazer mal. A pandemia fez com que teve que existir aqui um afastamento grande em relação ao outro, um afastamento social. Portanto, quando nós pensamos no crime e no medo do crime, automaticamente há aqui uma clivagem entre o eu e o outro que nos pode fazer mal, o outro que nos coloca em perigo, e repara que o facto de nós termos alguém que nos pode fazer mal em termos de saúde aumentou ainda mais a clivagem entre mim e o outro. Só que se tínhamos medo do ofensor que nos ia fazer mal, agora temos medo da população em geral. E isto tem um impacto fortíssimo, porque o nosso medo do crime é muito influenciado por este medo mais geral, não é? Portanto, isto e claro, outro tipo de criminalidade, por exemplo, aumentou. Os relatórios europeus têm sugerido que aumentou a criminalidade organizada relacionada com os próprios produtos farmacêuticos. Tem havido maior tentativas de auxílio à imigração ilegal, não é? O smuggling. Portanto, há uma série de oportunidades criminais que advieram da pandemia. E nós, sem dúvida, remato um bocadinho da forma que rematei anteriormente, mas é verdade, se o crime se alterou, a criminologia também tem um papel importante nesta adaptação ao novo fenómeno criminal ou a novos modos operandi que podem surgir. Sim, sem dúvida. E ainda bem que falaste na questão do crime organizado e mesmo do cybercrime, que está também integrado nesta questão do crime organizado, porque é sem dúvida um dos grandes desafios, se já era. Se a literatura já vem dizendo que o século XXI é pautado por crime organizado, então, a partir de 2020, ele será ainda mais pautado por crime organizado. E até pegando naquilo que estavas a falar acerca do medo, é curioso que quer dizer, não tem necessariamente que ser curioso, fizeste a ligação muito bem que uma das tuas áreas de investigação, eu diria talvez a principal, serão as inseguranças urbanas e o medo do crime. E queríamos também perguntar-te
Se consideras, é também um outro desafio, mas se consideras que vivemos numa sociedade securizante? Olha, é uma pergunta que eu acho que também é bastante complexa e eu não te consigo responder diretamente, ou seja, eu acho muito difícil nós conseguirmos assumir que, por exemplo, Portugal é um país altamente seguro, não é? Vai haver sempre crime. Isto, se calhar, eu penso automaticamente em Durkheim porque é o autor obrigatório embora na área da sociologia, mas também da criminologia, vai haver sempre crime. Mas Portugal não é um dos países, é considerado, se não, um dos países mais seguros da Europa e do mundo. E, portanto, em termos objetivos, podemos dizer que sim, que nós somos um país seguro. Claro que esta segurança é sempre temporária. Não é? De hoje para amanhã, o que nós consideramos ser seguro pode alterar. E realmente eu tenho estudado muito esta questão da segurança nos últimos 10 anos, que é a minha área de base, foi a minha área de mestrado e de doutoramento. E a questão principal que tenho vindo a perguntar é isto de nos sentirmos seguros é uma emoção? É algo automático ou é algo eminentemente construído socialmente? E a minha pergunta é um bocadinho dos dois. Portanto, o medo ou sentirmos seguros e considerarmos que um país é seguro depende muito da construção que nós temos sobre essa segurança, que por sua vez depende das vitimações indiretas que nós temos. Por exemplo, o facto de ouvirmos dizer que uma determinada zona está mais segura em detrimento de outras, o facto de alguns familiares nossos terem sido vítimas ou não de crimes, mas também, por exemplo, a estigmatização que nós temos em relação às figuras, ao que se chama figuras do medo e os espaços seguros ou inseguros. Eu acho que Portugal é um país considerado seguro se nós olharmos para as taxas de criminalidade em comparação com outros. O que é paradoxal é que até há muito pouco tempo Portugal era também um dos países que estavam no top 5 ao nível do sentimento de insegurança. Ou seja, nós somos tão seguros em termos de criminalidade, de números de criminalidade, mas ao mesmo tempo sentimos muita insegurança. E é muito complexo responder ou conseguir encontrar razões para esta insegurança, não é? Na verdade, há muitas explicações, mas podemos pensar que nas grandes cidades há cada vez mais um maior individualismo em detrimento em locais mais rurais, onde há muita solidariedade, coesão social, eficácia coletiva. Portanto, esta pode ser uma das razões. Há também quem diga, e relacionado com a questão que fizeste anteriormente, que os portugueses veem muita televisão e, portanto, os mídias têm um impacto muito forte nas representações e que isso pode ser uma explicação para o aumento do medo do crime na população. E depois há imensas nuances aqui relacionadas com isto. Nós, por exemplo, o medo do crime é algo que não pode ser medido muito facilmente e quando nós temos as respostas do medo do crime de homens e mulheres, nós sabemos que os homens têm muita mais dificuldade em dizer o medo. E isto eu estudei bastante no meu doutoramento. Aqui é quase repressivo, pelo menos para os indivíduos do sexo masculino que eu estudei, dizer que se sente medo. E isto altera claramente a visão, em termos científicos, e os números do sentimento de insegurança. E por isso é que isto é muito complexo. E eu acho que nós, em termos de números, somos considerados um país seguro, mas em termos de sentimento de insegurança, há aqui muitos aspectos que fazem com que os portugueses não se sintam tão seguros. E isto diz-nos algo muito importante, que é
temos que pensar até que ponto é que vale a pena apenas focar-nos na diminuição do crime propriamente dito para reduzir o sentimento de insegurança, quando não há uma relação causal entre estes dois fenómenos. Mas como te digo, como te disse, é uma pergunta complexa e por isso é que daria também para um podcast inteiro. Sim. Inês, portanto, neste seguimento, qual é que é o contributo isolado que encontras na criminologia para a investigação nestas áreas em concreto? Marco, eu acho que a criminologia, em termos isolados, vou-te dizer assim, a criminologia é uma área altamente multidisciplinar. E isto, claro que parece um clichê e é sempre esta resposta que nós damos, é multidisciplinar, mas a verdade é que é talvez dos aspectos mais relevantes na criminologia, porque o estudo do crime por si só não vive sem a psicologia, sem o direito, sem a sociologia. Mas se nós pensarmos nas áreas específicas da criminologia, eu diria que há aqui um contributo enorme. Vou dar um exemplo que se calhar é mais simples para explicar. Se não existisse a criminologia experimental, que é uma área específica da criminologia, nós não conseguiríamos dizer quais são os programas que funcionam e os que não funcionam para reduzir, por exemplo, o crime em determinados setores. Ou para contribuir para a redução do crime na delinquência, ou para reduzir a delinquência juvenil, para reduzir o consumo de drogas nas prisões, por exemplo. Ou seja, a criminologia experimental permite-nos perceber que programas funcionam através de uma metodologia muito rigorosa. E eu aqui acho que só isto já legitimava a importância da criminologia, mas poderíamos falar de muitos outros exemplos. Eu estava a pensar também na importância cada vez maior da criminologia ambiental. A escola, e desculpem falar em concreto na escola de criminologia, porque faço parte Claro que sim. Mas tem feito investigação nos últimos anos na criminologia ambiental, inclusivamente fez parte de um projeto que está num concurso, num dos melhores projetos de investigação na área da criminologia ambiental, e portanto são fenómenos que faz todo o sentido ser a criminologia a estudar. Por isso, esta questão, claro, é muito abstrata. Eu diria que só investigando, só a investigação pura pode ajudar a investigação prática. Entendem o que eu quero dizer? É obrigatório nós investigarmos cientificamente estas questões para conseguirmos melhor regular os fenómenos. E por isso, já dizia o professor Cândido da Agra, o fundador da criminologia em Portugal, ele já dizia que o conhecimento é o primeiro passo, não é? Para regularmos os fenómenos. E, portanto, eu acho que a investigação científica na criminologia é o primeiro passo, sempre. Eu até, desculpa Inês, até aproveitava e se calhar dava destaque àquilo que estavas exatamente a dizer, de que o futuro da criminologia é multidisciplinar e multissetorial e, portanto, há tanto ainda para investigar em tantas áreas, portanto a criminologia está, até atrever-me a dizer que a criminologia está apenas no início do seu domínio, digamos, internacionalmente, mas aqui, concretamente em Portugal, até porque Portugal começou a criminologia um pouco mais tarde do que lá fora. Sim. Inês, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, nós estamos mesmo no limite do nosso tempo. Eu queria só deixar uma palavra, porque me perguntam muito isto os meus alunos sobre o futuro da criminologia. Eu queria deixar uma palavra de
de otimismo, porque realmente nos últimos anos, e desde que eu entrei em 2006, a criminologia ganhou uma importância cada vez maior Imensa, em muitas áreas. sem dúvida. Por exemplo, a questão da criminalidade organizada em determinados tipos de crime, a questão da criminologia ambiental, do cibercrime, eram questões muito pouco faladas e através da criminologia tem vindo a ganhar muita proeminência e, portanto, há mercado, e era isto que eu queria deixar, há muito mercado para a criminologia devido a esta, como tu disseste, devido ao facto de ser multidisciplinar, multissetorial. E sem dúvida que a palavra que eu queria deixar era de otimismo e de importância desta área. Obrigada, Inês. Sem dúvida, são sem dúvida duas palavras que caracterizam tão bem a criminologia e que é um ótimo reto para nós concluirmos o nosso podcast. Mais uma vez, Inês, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, foi um gosto enorme. Obrigada. Obrigado, Inês. Quinzenalmente, às quintas-feiras, estaremos à conversa com especialistas nos diversos domínios do crime. O Crime está disponível no website cigep.pt e nas plataformas Spotify, Castbox, Apple Podcast e Google Podcast.